100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Muito bom dia. 7h02. Hoje é terça-feira, dia 19 de novembro de 2019. Prefeitura não paga luz e camelôs fazem manifestação no centro ontem. Saúde registra 117 casos de sarampo no estado do Rio de Janeiro. Na véspera do feriado pela Consciência Negra, pesquisa aponta racismo no mercado de trabalho. PEC da prisão de condenado em segunda instância pode ser votado nesta terça. Mercado financeiro sobe estimativa de inflação para 2019. Desmatamento na Amazônia cresce quase 30% entre agosto de 2018 e julho de 2019, disse o INPE. Dólar comercial praticamente estável, cotado a R$ 4,19, com mais 0,08% ao dia. A arroba do boi gordo dispara no estado do Rio, negociada ontem a R$ 182 à vista. Saca 50 quilos de açúcar cristal fechou o dia de ontem cotada a R$ 65,54, com queda de 0,20%. Esses são os destaques do programa de hoje. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 99797-1007 no ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 22 graus, podendo chegar a 27. O sol pode aparecer entre nuvens, com chuva indo e vindo durante todo o dia. E vamos ao trânsito. A movimentação já é intensa na maior parte das vias da cidade, como por exemplo na saída da Campos Farol no início da 28 de março, com fluxo intenso no sentido centro e assim seguindo por toda a extensão da via até a Beira Valão, com lentidão ainda maior próximo aos semáforos. Na Formosa, a movimentação está intensa desde a Barão da Lagoa Dourada, com maior concentração mais próxima a uma escola, nas proximidades com a Avenida José Alves de Azevedo, onde inclusive está com lentidão. Ponte da Lapa com boa movimentação e maior fluxo no sentido centro. Movimentação também intensa na rotatória próxima ao Shopping Estrada, com grande quantidade de veículos seguindo até a Ponte General Dutra, com lentidão. No trecho urbano da BR-101, no lado de Guarulhos, a movimentação também é grande até a segunda passarela e o trânsito está bem movimentado. Não há retenções. Na Beira Valão, a movimentação também está intensa em ambos sentidos e com pouca lentidão nas imediações do Mercado Municipal e descida da Ponte Leonel Brizola. Na BR-101, sentido Macaé, o fluxo é intenso, porém com lentidão até o trecho que começa a duplicação. Já quem segue para o Rio e Niterói, o trânsito segue com pontos alternados de lentidão do quilômetro 313 ao 322, devido ao excesso de veículos no acesso ao Rio de Janeiro. Fluxo na pista sentido Espírito Santo segue sem restrições, porém com trânsito lento devido à pista molhada. Mix. Juntos. No melhor Mix. Mix. Uma manifestação de trabalhadores do Camelódromo de Campos deu um nó no trânsito no centro da cidade no final da manhã de ontem. O ato começou por volta das 11 da manhã e a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal foram acionadas. O motivo da manifestação é que o fornecimento da energia elétrica foi cortado no Camelódromo por falta de pagamento da Prefeitura de Campos. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou ontem que até agora foram registrados 117 casos de sarampo este ano no estado do Rio. No entanto, não consta nenhum caso em Campos, São João da Barra, São Francisco de Itabapuana, Itapiruna e em outros municípios do norte e noroeste fluminense. A vacinação é apontada como forma mais eficaz de prevenção contra a doença. Mix Notícias. Pesquisa divulgada ontem pelo Google Brasil aponta que a inclusão no mercado de trabalho é o tema mais urgente para 46% da população negra. O racismo ainda acontece em alta escala no Brasil, onde amanhã será feriado pelo Dia da Consciência Negra em apenas 6 estados, entre eles o Rio de Janeiro. Uma das pautas mais polêmicas da Câmara dos Deputados neste final de ano está prevista para hoje. Trata-se da proposta de emenda à Constituição 410/18, que permite a prisão de réus condenados em segunda instância. No início do mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade. Mix. Juntos no melhor Mix. Mix. Os economistas do mercado financeiro elevaram pela segunda semana seguida a sua estimativa de inflação para este ano. A projeção consta no boletim Focus divulgado ontem pelo Banco Central. De acordo com a instituição, os analistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação para 2019 de 3,31% para 3,33%.
A área desmatada na Amazônia foi de 9.762 km² entre agosto de 2018 e julho de 2019, de acordo com números oficiais do governo federal divulgados pelo INPE. Trata-se de um aumento de 29,5% em relação ao período anterior, agosto de 2017 a julho de 2018, que teve 7.536 km² de área desmatada. Mix Notícias. A saúde pública no Brasil agoniza em vários estados e municípios, já há algum tempo, com fortes reflexos no município de Campos, e a alegação principal é a falta de repasses suficientes, mas uma saída pode vir a ser proposta de mais recursos para quem melhorar a saúde da população, anunciada recentemente pelo governo federal. O investimento previsto é de R$2 bilhões. O programa Previne Brasil, lançado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada, garante a liberação de R$2 bilhões para incluir cerca de 50 milhões de brasileiros que ainda não são acompanhados no Sistema Único de Saúde, o SUS. A meta será premiar municípios que atingirem os melhores resultados dentro da estratégia. A medida começa a valer já para o próximo ano. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. As 26 unidades da Firjan Senai do estado do Rio de Janeiro realizam simultaneamente, amanhã e quinta-feira, o Mundo Senai, com palestras, oficinas, workshops e visitas guiadas, apresentando novidades do mercado de trabalho a quem pretende investir em capacitação profissional. A participação é gratuita e os detalhes podem ser obtidos pelo 0800 0231 231. A Alerj aprovou em segunda discussão o projeto de lei 3.125/17. A medida assegura a circulação de carros para escolta das bicicletas nos trechos com acostamento e precisará ser aprovada em segunda discussão pela Casa. O veículo de apoio deverá portar sua permissão para trafegar nos acostamentos a ser emitida pelo Detran RJ. Mix Notícias. Acompanhar os preços praticados pelo mercado algumas semanas antes é uma boa estratégia para não cair nas pegadinhas de maquiagem de preços, quando o fornecedor sobe o valor do produto para simular um grande desconto no dia da promoção. A dica é do Procon do estado do Rio de Janeiro, orientando o consumidor principalmente com foco na Black Friday, prevista para a última sexta-feira de novembro. A balança comercial brasileira registrou déficit de $482 milhões na terceira semana de novembro, segundo informou ontem, segunda-feira, dia 18, o Ministério da Economia. O déficit é resultado de $2,786 bilhões em exportações, vendas para o exterior, e de $3,268 bilhões em importações, que são as compras de produtos do exterior. Juntos no melhor mix. Mix. O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, determinou a abertura de inquérito para apurar se o ex-deputado federal Eduardo Cunha comprou votos de outros deputados para se eleger presidente da Câmara dos Deputados. As informações foram reveladas na delação premiada do ex-executivo da JF, Ricardo Saldo. A NTT restabeleceu a vigência da resolução de julho deste ano que fixou novas regras para o cálculo do frete mínimo de transporte de cargas. A resolução publicada na semana passada. A principal alteração é a obrigatoriedade de adicionar o custo com pedágio ao valor mínimo do frete que deve ser pago ao caminhoneiro pelo transporte de cargas. Mix Notícias. Por meio de um guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, o Ministério da Saúde pretende reforçar ações direcionadas à nutrição do público infantil desde os primeiros anos de vida. Uma das recomendações é 0 açúcar para menores de 2 anos. O lançamento aconteceu no último dia 13, no Rio de Janeiro. Em torno de 7,7 milhões de pacientes do Brasil têm diabetes e não sabem, alerta o representante brasileiro da Federação Internacional de Diabetes, o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Laércio Franco. O número que coloca o país na 6ª colocação do ranking mundial equivale a quase metade, 46% dos 16,8 milhões de adultos entre 20 e 79 anos com a doença. O ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, é alvo de mandato de prisão preventiva em desdobramento da Lava Jato que ocorre nesta terça-feira, dia 19. A decisão é do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal Fluminense, e Cartes terá o nome inserido na difusão vermelha da Interpol.
O presidente do STF, Dias Toffoli, decidiu na noite de ontem revogar a decisão proferida por ele no fim de outubro, que exigia da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, a apresentação dos relatórios de inteligência financeira dos últimos 3 anos, referentes a 600 mil pessoas físicas e jurídicas. Mix Notícias. Após mais de 50 dias sem reajustar o preço da gasolina nas refinarias, a Petrobras anunciou ontem uma elevação de 2,8% no valor do combustível. O aumento ocorre após importadores apontarem que a elevação dos preços internacionais da gasolina implica em uma defasagem, conforme disse uma associação do setor. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta segunda-feira que o governo fechará o ano com um rombo no orçamento menor que 80 bilhões de reais. O número representa um resultado cerca de 60 bilhões melhor que o previsto. Caso esse valor seja confirmado, será o melhor resultado das contas públicas desde 2014, quando o rombo registrado foi de pouco mais de 20 bilhões de reais. Mix. A economia brasileira deverá crescer acima de 2% em 2020, estimou ontem o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ao anunciar o desbloqueio total do orçamento deste ano e uma redução significativa da projeção de déficit primário para o mesmo período. Segundo ele, o governo recuperou a confiança dos agentes econômicos internos. E nas cotações, o dólar comercial praticamente estável, cotado ontem a 4,19, com mais 0,08% ao dia, fonte Valor Econômico. A arroba do boi gordo dispara no estado do Rio de Janeiro, negociada ontem a R$ 182,00 à vista, fonte Scott Consultoria. A saca 50 quilos de açúcar cristal fechou o dia de ontem cotada a R$ 65,54, com queda de 0,20%, fonte CPE Exalc. Mix Notícias. Há pouco mais de um mês para o recesso do Judiciário, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça deve decidir até o fim do ano se federaliza ou não o caso Marielle. O colegiado é formado por 10 ministros, mas como o presidente da sessão, Nefe Cordeiro, não vota, caberá aos outros 9 julgar se a investigação sobre os supostos mandantes das mortes da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou pela primeira vez nesta segunda-feira que poderá assumir a presidência do Aliança pelo Brasil, partido que deseja criar. Entretanto, ao conversar com jornalistas, não respondeu se ele estaria disposto a acumular as funções da presidência da República com o comando da nova sigla. Mix. Juntos no melhor mix. Mais de 20 barragens estão em estado de alerta em Minas Gerais desde a tragédia de Brumadinho, segundo a Defesa Civil. O número de barragens que elevaram seu nível de segurança no estado passou de 0 para 23. 4 delas estão em risco iminente de rompimento. O IBGE divulga hoje dados do desemprego no terceiro trimestre. No trimestre encerrado em setembro, a taxa de desemprego ficou em 11,8%, 12,5 milhões de brasileiros. 7 de 10 empregos mais difíceis de preencher estão no setor de tecnologia, mostra aí o levantamento. Mix Notícias. E vamos falar de esporte, de futebol. A seleção brasileira faz o último amistoso do ano daqui a pouco, às 10h30 da manhã, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O time de Tite enfrenta a Coreia do Sul para tentar fechar o ano com uma vitória, depois de 5 amistosos sem vencer. E fechando a 33ª rodada do Brasileirão 2019, o Vasco empatou ontem com Goiás em 1-1. Já o Cruzeiro empatou com a Lanterna Avaí no Mineirão e deixou o Fluminense no Z4. Você ouviu Mix Notícias. Mix.